Pessoal, aqui eu quero agora passar para vocês uns insights aí sobre traçar suporte e resistência, né? Alguns mandando dúvidas aí perguntando, eu considero sombras, eu considero fechamento ou sombras. Por exemplo, aqui, né, nós temos, né, a sombra e nós temos abaixo aqui o preço de fechamento, tá? Qual que eu considero? Para mim os dois são importantes. Você percebe que ele foi respeitado aqui, né? E no preço de fechamento também foi respeitado aqui. Isso mostra pra gente que não é linha. Para começar, já aprenda essa lição. Não é linha de suporte e resistência, é região de suporte e resistência. Essas regiões são regiões onde os preços eles sentem pressão, né, contrária, ok? Se o preço aí você pensa, mas às vezes respeita, mas às vezes rompe. Qual que era a característica de quando esses níveis estão para ser rompidos? Volume baixo, tá? Volume baixo. Se o mercado ele vem, por exemplo, eu tenho um histograma de volume aqui, tá? Nós temos aqui o, vou limpar o template aqui, tá com muita coisa. Eu vou pôr esse suporte aqui, ó, tá? Isso aqui é um ponto de suporte. Suporte e resistência. Agora a resistência, né? Porque antes foi suporte. Mas perceba que durante esse rompimento, olha o volume no histograma, como é que estava baixinho. Então, rompimento verdadeiro é volume baixo. Rompimento falso, que aqui formou uma resistência, o preço chegou ali com um volume muito alto. Olha aí, rompimento falso. Então você não vai comprar aqui, sabendo que esse aqui era um suporte, agora uma resistência. É uma barreira do preço, tá? É um nível de bloqueio. O preço chegou ali com um volume muito alto, então aqui é venda. O mercado até então ele é vendedor. Eu não tenho motivo para fazer compra aqui, ok? Principalmente que armou um pivô de baixa aqui. Deixa eu mostrar para vocês o pivô de baixa. Para quem não sabe o que é o pivô de baixa, tá? Tem esse movimento aqui, esse fundo, esse topo e agora esse fundo. E o mercado está segurando aqui nessa região, ok? Nessa região que seria a cabeça do pivô, e a gente imagina que o mercado desça ainda mais. Infelizmente, né? Esse cenário do mercado está muito pessimista, muito pessimista. O coronavírus aí está arregaçando com as economias aí do mundo. Infelizmente, né? Só a China comunista que está prevalecendo aí, uma curva crescente aí no seu produto interno bruto. A Rússia sofre um pouquinho, né, com as baixas dos preços dos óleos, né, do óleo crude, do petróleo, mas eles também, né, estão fechados ali com a China e não vai ter danos grandes, né? Estabilidade política lá, entre aspas, é, é grande, né? O Putin vai ficar lá por mais 12 anos, me parece, mais de uma década. É totalitarismo, né? Você vê que a democracia, ela por lá passa longe. Então, esses países aí comunistas eles passaram a rasteira aí no ocidente aí capitalista e parte da Europa também ali. Mas vamos lá aos gráficos, né? É, nós falamos aqui sobre suporte e resistência, agora nós vamos traçar aqui no Nasdaq. Olha só que bacana, né? Eu vou passar uma estratégia aqui para vocês, bem legal. Sobre suporte e resistência, a importância deles. Eu tenho esse nível, tá? O preço, gente, ele segue movimentos harmônicos, tá? Tudo está condicionado a isso no mercado. Com raríssimas exceções, né? Notícias de alto impacto, o payroll, né? Americano, por exemplo, que é a folha de pagamento dos Estados Unidos ali, mudança de emprego não agrícola. Essas notícias de alto impacto, o mercado ele perde alguns movimentos técnicos, mas é a exceção, que a regra mesmo é que o mercado respeite movimentos harmônicos,
os movimentos harmônicos do preço. Eu vou fazer diferente aqui. Ctrl B, não vou excluir não. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar no semanal, que no semanal a gente consegue fazer isso melhor. Você consegue ver suportes e resistências aqui, tá? Seja fechamento que você queira considerar, seja mínimas e máximas, não interessa. O que mais vai interessar ao traçar suporte e resistência é considerar região. Cara, se você pega essa linha, tá? Essa linha aqui, ó, e você põe, eu vou deixar ela de uma outra cor aqui, tá? Se você pegar essa linha aqui, vou deixar ela vermelha para ficar bem chamativa, e pôr na mínima desse candle aqui, tá? Esse candle aqui, não interessa, cara, tá? Você não vai olhar como linha de suporte, nem linha de resistência, se você pôr, no caso, uma dessa cá em cima, tá? Não é linha, é região, tá? Região, ela tá ali só para sinalizar, que aquele ponto é um ponto de interesse. Eu tô falando isso porque tem gente que fica bitolado achando que tem que respeitar a linha, igual aqui, cara. Aqui, olha, o preço violou, está trabalhando um pouco abaixo, mas não tem problema. O que você vai avaliar é a estrutura do preço que vai acontecer nessa região, tá? Essa que é a sacada, é a região. Perceba que está convergindo também aqui com a média, tá, exponencial de 200 períodos. Então é uma região, eu posso delimitar essa região, né, usando também a mínima e o fechamento, sem problema algum. Só que para não pôr o meu gráfico, eu deixo apenas uma linha, tendo consciência de que esse ponto é uma região e não uma linha, tá? A linha sinaliza a região. Então é assim que eu sigo traçando aí os suportes e resistências no gráfico. Então vamos traçar alguns suportes e resistências aqui. Deixa eu ver esse par tá até legal, né, para traçar aqui, ó. E esse ponto é um ponto interessante no gráfico. Por quê? É um ponto legal para me pôr a linha, porque eu tive um topo sendo formado aqui, né? Esse topo ele foi até violado aqui posteriormente, mas o mercado consolidou aqui, depois caiu, foi respeitado aqui. Então a tendência é que essa linha seja respeitada quando o mercado tocar até ela, chegar a tocar ela de novo. Então vamos dizer que o mercado está caindo aqui, vamos lá no intraday, na H4, para a gente ver o que aconteceu quando o mercado chegou nessa linha, tá? Olha que interessante, o mercado tocando essa linha que eu marquei, quando ele tocou ela, né, ele fez esse pullback aqui com quase 30 mil pontos, tá? Quer dizer, mais de 30 mil pontos, né? Foram 49, 50 mil pontos. Então se você tivesse essa linha no gráfico, talvez nesse momento aqui, a gente vai lá para o intraday, agora vamos para 15 para a gente ver, M15, cadê a linha que eu tracei? Pronto, você saberia que essa região aqui é uma região de compra, fez esse fundo, provavelmente temos uma divergência no RSI, vamos puxar o RSI, olha a divergência no RSI aí, linda divergência no RSI, tá? E o mercado força compradora. Pelo setup follow reading, essa seria uma barra de sinal para a gente estar entrando no trade. O stop iria imediatamente abaixo. Deixa eu montar essa operação aqui para vocês verem. Então a compra seria na máxima, o stop seria na mínima e o alvo seria a projeção desse fundo até essa máxima 50% para cima, 100% para cima. Puxar o FIBO, pôr o número de 50 de FIBO na máxima dessa barra de sinal e aqui em cima então seria o nosso alvo. Olha o aproveitamento que a gente ia ter nessa operação aí, ó. Olha aí, o nosso alvo seria ali em cima, a sua entrada aqui, tá? O stop aqui e o alvo projetado da mínima até a máxima da barra de sinal. Você vai pôr 50% de FIBO ali em cima e o seu alvo vai ser na extremidade da regra de Fibonacci aqui, ó. Simples assim, tá? É um dos setups de entrada follow reading, porque o setup follow reading, eles são vários setups de entrada, ele não é uma estratégia só,
são várias oportunidades de entrada. Por que, que é melhor você trabalhar assim? Porque você não fica limitado para trabalhar. Às vezes você espera apenas um sinal no gráfico e, poxa, vai custar acontecer. Então, se você espera por 3 4 5 sinais até, você tem mais probabilidade de estar operando ali, tá? Então, enfim, suporte, o que eu queria trazer para vocês aqui é que suporte e resistência não são linhas, são regiões. E as linhas, elas sinalizam, olha aqui, sinalizam a região. É isso que você vai usar. É essa a forma de você usar suporte e resistência que ninguém te fala. Como traçar esse suporte e resistências? Se você considera região, se você quer preço de fechamento, que é muito importante, inclusive todos os indicadores na tela é ponderado pelo preço de fechamento, tá? Essas médias aqui, exponencial de 9, 21 e 200, elas são ponderadas pelo preço de fechamento, tá? Então o preço de fechamento é muito importante. Só que em se tratando de suporte e resistência, você não pode considerar o preço de fechamento, não tem problema, mas seu suporte ou resistência ele pode ficar tanto no preço de fechamento quanto no preço ali nas máximas e mínimas, tá? O que eu recomendo é o seguinte, que você consiga encaixar essa linha nos pontos que receberam mais toque. O princípio matemático de traçar uma reta é o que? 2 pontos, né? Com 2 pontos você já traça uma reta. Então, essa linha, esse ponto, se torna mais confiável quanto mais toques ele tiver. Se eu tiver uma LTB aqui, por exemplo, quanto mais toques ela tiver, mais confiável. E claro também, tá? Isso aqui eles não te falam, mas quanto mais toques tiver, de certa forma é mais confiável, mas também mostra que ela já está velha já é uma tendência velha sendo seguida e há uma grande probabilidade de o preço fugir desse padrão. Então, se o preço vem respeitando essa LTB ou LTA várias vezes, por vários e vários toques, quer dizer que já está velha essa tendência e a probabilidade de o padrão se romper, ou seja, da LTB ou LTA ser perdida, né? E o preço mudar o ciclo ali, porque senão fica muito na cara, né? O mercado ele não repete, ele não dá o almoço grátis. A gente tem que identificar um LTB no máximo aí até 3 toques, por exemplo, e já ficar espertos, tá? Porque quanto mais velha a tendência, maior a probabilidade dela acabar, né? Isso é a coisa mais óbvia aqui. Para quem está começando não, né? Mas para quem já entende de análise gráfica sabe que é assim mesmo. Aí, ó, para você traçar um suporte, o legal é você já ir observando isso aqui. Por que eu pus essa linha aqui? Poxa, porque ela foi tocada aqui, né? É uma região, tá? Então aqui considera-se também aqui esse toque aqui, tá? Foi bem próximo. Então por isso que eu estou dizendo, não é linha, é região. Então eu posso trazer ela para cá, não tem problema também. Que aí eu já vou estar considerando preços de fechamento. Perceba que eu tive preço de fechamento aqui, não estou considerando para avios. Eu tive preço de fechamento aqui, tive preço de fechamento aqui próximo. Então, olha, esse preço de fechamento aqui também e preço de abertura dessa barra elefante aqui, tá? Então, aqui seria interessantíssimo para me deixar essa linha. Essa máxima colocada por esse candle aqui com essa volatilidade grande mostra que é uma região que tende a ser respeitada. Essa barra de sinal aqui, esse padrão de candle que a gente mostrou numa série agora há pouco aí atrás aí nos vídeos aí, mostra que esse padrão de candle confirmando com esse movimento de preço aqui, né? Esse reteste desse antigo suporte agora resistência é um padrão de venda, é um sinal de venda também, né? Você poderia ter vendido aqui com alvo no fundo anterior, tá? É uma outra estratégia também de negociação interessante. Então é isso. Suportes e resistências devem ser traçados em pontos que mais são tocados, tá? Por exemplo, aqui o melhor ponto seria esse, que foi mais tocado, aqui também, aqui. Então achei antes suporte aqui, né? E agora resistência.
Se subir aqui, tende a ser resistência, né? O preço tende a agarrar nesse nível de preço aqui. Então, mas mesmo assim, eu não vou considerar a linha. Eu achei o ponto mais forte dessa região, que seria essa, né? Porque o preço está me mostrando isso claramente. Mas ainda assim, quando chegar ali, eu considero como se fosse região e não linha de resistência, mas região de resistência. Grava isso. Os suportes e resistências se tornam muito mais confiáveis quando você considera que aquilo é uma região. Tá? Não é uma linha, porque pode ser violado. Se for violado, igual nesse caso aqui, isso foi uma violação, cara. Você vai acreditar na compra e o mercado não é comprador, o mercado é vendedor. Uma região até ampla de resistência, né? Mas é uma região de resistência. Para o mercado superar essa região aqui, ele tem que vir trabalhar aqui, talvez até aqui dentro aqui um tempo, e superar e trabalhar acima e começar a dar padrões de continuidade de movimento aí de preço na ponta compradora. Então suporte e resistências é isso aí. E outra coisa, outra dica aqui importante, você pode traçar suporte e resistência à vontade no gráfico. E para mim o estudo de linhas, tá, é um dos melhores indicadores que tem. Estudo de linhas é um dos melhores indicadores que tem. Só que tome cuidado para não poluir demais o gráfico, porque se você começa a traçar linha demais, óbvio que se toda linha que você traçar aqui, você vai ver o preço respeitando, cara. Tá? Olha aí, ó. Só que você começar a fazer isso aqui demais, você polui o gráfico, não é legal. Então trabalha com as linhas de suporte e resistência mais próximas do preço ali, se você é um scalper, por exemplo. Então vamos supor que eu vou fazer scalper, eu vou excluir todas aqui, né? Eu quero fazer scalp day trade, então eu vou usar essa, que o preço está próximo. Eu vou usar essa aqui, tá? Essas três aqui é o suficiente para mim. Se eu quiser usar linhas intermediárias para destacar, tá? Eu posso reduzir a espessura dela, posso deixar pontilhado, mudar a característica da linha e tá bom, aí definido os meus pontos intermediários. Isso aqui para mim já é o suficiente. E aí eu vou seguindo aí os fluxos de preço, sabendo que quando o preço chegar nesses pontos aí demarcados, eu tenho pontos de interesse. O preço pode chegar aí, recuar, ou pode, com volume baixo, como eu disse, atravessar, tá? E é assim, é dessa forma que se usa suportes e resistências, com muito cuidado para não poluir o gráfico, tá? Considerando os pontos que mais são tocados. O que eu posso dizer mais? Não usar muito para não poluir o gráfico. Tem gente que acha que quanto mais indicadores na tela, mais resultado, e é mentira isso aí. Quanto menos. Tem gente que usa o gráfico cego, sem nada, tá? Limpo. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá. Você vai usar os padrões da análise técnica clássica. O que é uma tendência de alta? Topos e fundos mais baixos. O que é a tendência de baixa? Topos e fundos mais... Quer dizer, já confundi aqui. Tendência de alta, topos e fundos mais altos. Tendência de baixa, topos e fundos mais baixos. Isso é um padrão aí legal para você seguir na análise técnica. Mudou-se, o mercado está fazendo topos e fundos mais altos. Mudou para o padrão armou um pivô de baixa, ou reversão de tendência, é uma mera correção de 50% da tendência anterior. Só com essa psicologia aí de movimentação harmônica de preço na sua cabeça já consegue especular. Não é difícil, cara, não é difícil. O negócio é o emocional aí que tá arrebentando a galera aí, cara. A ganância. Quer ver? Eu vou deixar um template limpo aqui. Deixar um template limpo. Vou tirar os indicadores, tá? Excluir todos os indicadores. Pronto, meu gráfico não tem nada, só candle. Só candle. Olha aí, ó. O mercado veio caindo. Ok? Perdeu a LTA, né? Perdeu essa LTA. Opa. Perdeu essa LTA aqui, ó. Tá? Vou pôr no 5 aqui que fica mais fácil pra gente identificar. Perdeu essa LTA aqui. Então, no mínimo, o que a gente faz é traçar o Fibonacci. Traçou o Fibo aqui,
correção de mais ou menos 50%. E é batata, cara, Fibonacci é batata, tá? Vou deixar aqui, ó. Tá, então veio ali na região de 50% de fibra. Beleza, corrigiu. Eu sei que eu tenho 50% de fibra. O preço já abriu em gap, né? Teve um gap aqui. E aí não deu nem para comprar. Mas se eu tivesse no meio do pregão, por exemplo, eu saberia que aqui é um ponto 50. Eu tendo um padrão aqui de candle, tá? Seja um harami, seja um engolfo de alta, seja o que eu posso ter aqui no ponto 50 de fibra? Seja um martelo invertido confirmando um maruboso de alta, perdendo, fazendo uma nova máxima acima da máxima desse martelo, por exemplo, né? Eu tenho compra, eu tenho sinal de compra, eu estou num ponto de compra. E isso é um trunfo, cara, na manga, se você consegue entender isso aí que eu estou te falando. Tá? Sem nada no gráfico. Ó, resistência, região de resistência. Poxa, toda vez que o mercado chegar lá perto eu vou vender. Com um sinal ao meu favor, é claro, né? Olha aí, ó. O mercado chegou, ó, marquei de acordo com essa resistência. Chegou próximo ali, cadê o sinal de venda? Olha o sinal de venda aqui, tá? Sinal de venda, como é que eu vou operar isso aqui? Venda na mínima e o stop aqui na máxima, tá? E o mercado, e o alvo 1 para 1, 2 para 1, até 3 para 1, funciona muito bem, 3 para 1. Seria mais ou menos aqui nesse ponto aqui, ó. O alvo seja inteligente, põe um alvo como se você estivesse traçando também um micro suportezinho aqui, ó, vai cravado nele, tá? Uma dica legal para vocês aí. Deixa eu ver mais uma dica que dá para passar para vocês. Eu acho que é só isso. Por hora só isso aqui, senão fica muito grande o vídeo. A galera fica com preguiça de ver aí, vai vir 40 minutos de vídeo aí, vai. Gente, mas suporte, resistência, LTA, LTB, depois eu vou passar uma moral aqui para vocês sobre LTA, LTB, mas suporte e resistência basicamente é isso, tá? Siga os conceitos aí desse vídeo aí que vocês vão saber traçar direitinho suporte e resistência no gráfico aí. Se quiser mais informações, se quiser aprimorar mais em conhecimento, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Tem padrões harmônicos, tem Fibonacci aqui, né? Eu já uso Fibonacci sem números na régua de fibra, porque eu já acostumei aqui com os números de fibra, mas como adicionar mais níveis aqui, a gente usa bastante, né? Quando vai usar a estratégia de padrões harmônicos, figuras, eu já dei uma introdução aí no canal sobre figuras, padrões de figuras. Tem várias teorias, né? Tem Wyckoff, tem Elliott, Charles Dow, né? Tem uma forma muito interessante também de ler o mercado barra a barra, que é o método Allbrooks aí, muito interessante também, né? Ele opera olhando cada barra ali, muito legal a forma do Allbrooks operar. Ele, apesar de ele não acreditar muito no Fibonacci, mas independente disso, né, o resultado dele é muito bom, muita gente gosta do jeito dele de estar explicando aí. E enfim, né, mercado financeiro, há várias formas de você olhar o gráfico, há várias formas de você interpretar o gráfico. Cada trader tem uma visão individual, né? Eu olho de um jeito, outro trader olha de outro. Claro que a análise técnica clássica ela é um consenso entre os traders, né? Pivô de alta, pivô de baixa, suporte, resistência. Análise técnica clássica é um consenso aí entre todos os traders. Mas assim, quiser aprofundar mais em conhecimento, né? Buscar um resultado mais rápido, ok? Buscar ter um conhecimento mais célere aí no mercado financeiro, uma coisa mais aprofundada, você entra aí, tem um link na descrição desse vídeo que vai levar você a conhecer o método Follow Read. Tá? Aqui tem, olha que interessante aqui, eu já vi no gráfico, para fechar essa aula, vamos falar aqui dos ranges. Ranges são as lateralidades, né? Tem o ponto médio da lateralidade e o ponto alto dessa lateralidade. Olha aí que bacana.
O mercado, quando ele está consolidado, eu falei do Wyckoff aqui, né? O Wyckoff, ele diz que toda causa ela vai ter um efeito posterior no gráfico de preço. E para ele, as causas são o que? Consolidações. Você vê que o preço está consolidado, cara. O preço ele está oscilando numa faixa aqui, né? De preço, e ele não sai, ele não tem tendência. Ele faz uma tendência de baixa, depois uma de alta, devolvendo toda essa tendência de baixa aqui anterior, depois devolve tudo para baixo, depois devolve tudo para cima. Essa é a característica da lateralidade. Dá para operar isso aqui? Dá. Tem que ter estratégia para operar isso aqui. Né? É legal. Não recomendo para iniciante. Tendência é sua amiga. Tendência é a coisa mais fácil de operar. Mas as lateralidades, elas são causas de efeitos maiores. Quando elas são perdidas, né? Repito, volume baixo é confirmação de rompimento verdadeiro. Olha aí, quando o mercado perde essa lateralidade aqui, esse suporte, que é essa linha aqui, ó, essa zona do suporte, olha o volume como que está. O volume está baixo, então isso é um rompimento verdadeiro. E o mercado começa a trabalhar abaixo. Começa a trabalhar abaixo desses níveis. Tá? Então, e a partir daí o preço caiu. Né? Se eu vou operar o range, tá? Eu posso usar um alvo projetando esse retângulo para baixo. Então, se eu pego a amplitude desse retângulo e projeto para baixo a partir do suporte, nesse caso de venda, eu tenho um potencial alvo aqui nesse ponto. Tá? Claro que o preço foi além. Imagina que foi a projeção do retângulo 2 vezes. Olha que bacana, projeção do retângulo 2 vezes. Tudo isso aqui é Fibonacci, tá? É retângulo, mas é Fibonacci, espelhamento desse movimento aqui de 100%, né? 100% é um número aí de Fibo. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês também a dar um up aí, né, no conhecimento. E até o próximo vídeo aí, um forte abraço. Não deixa de dar uma curtida, dar um feedback aí, comenta, escreve qualquer coisa aí no vídeo aí, tá bom? O YouTube vai pegar isso, tem um algoritmo que vai ler isso aí como vai identificar que o vídeo tem um conteúdo legal, o pessoal está interagindo, né? Isso é importante. E motiva a gente também, sabendo que tem pessoas aprendendo do outro lado, como que eu estou explicando aqui, motiva a gente a continuar gravando mais, né? Então recomenda aí, você sabe de alguém que está interessado em começar, mas não tem, sabe, não tem acesso a um conteúdo de qualidade, às vezes não tem recurso financeiro para poder estar investindo agora num curso, né, profissionalizante. Poxa, pode estar acessando o canal aí que tem conteúdo de sobra para você começar. Não fica parado não, conhecimento nunca é demais e sempre é hora de aprender. Até o próximo vídeo aí, um forte abraço a todos.